Apóstolo Paulo, as suas origens. A tribo de Benjamim ocupa um lugar único na história de Israel. Era uma das tribos mais pequenas, mas deu ao povo judeu o seu primeiro rei, Saul. Os benjamites deixaram um legado misturado nos contos bíblicos. Por um lado, esta tribo era conhecida por sua coragem e loyaltia. Durante a exodícia, Benjamim estava entre os grupos colocados no vanguarda. Números 10 a 22. Os guerreiros de Benjamim eram famosos pela sua habilidade com a espada e o arco e os pedaços de pedra. Judeus 2016. O território de Benjamim abrangia Jerusalém, a capital futura. Saul, o primeiro rei anunciado por Samuel, veio desta tribo. Mesmo após o trágico fim de Saul, os Benjamim permaneceram loiais à sua dinastia. Eles apoiaram seu filho, Ish-boshete, para o fim contra David, do segundo Samuel. Mas a história dos Benjamins também contém episódios mais escuros. Na época dos juízes, quase toda a tribo foi decimada em uma guerra civil, seguindo o terrível incidente envolvendo o assalto e o assassinato de um concubíneo de um levite. Juízes 19, 21. Nós temos o vídeo aqui no canal se você quiser ver. Apenas 600 homens sobreviveram a esse conflito. A tribo foi repopulada através de sequestrar as filhas de Shiloh, um ato irrepreensível, mesmo se ele permitisse ao Benjamim sobreviver. Depois, após a partida entre o Reino do Norte e o Reino de Júdia, Benjamim permaneceu aliado com o outro. Ele adotou a oração de cavalo vermelho estabelecida por Jeroboão. A pequena tribo de Benjamim, assim, oscilou entre valentia e tragédia. Sua história espelhada reflete as tensões que atravessaram toda a Israel. O apóstolo Paulo, que veio desta linhagem prestigiosa, mas incomodada, certamente carregou seu legado contrastante. O apóstolo Paulo era orgulhoso de suas origens de Benjamim, mas essa herança foi marcada por grandeza e tragédia. Como um Benjamim, Paulo tinha o prestígio de pertencer à tribo israelita que produziu o primeiro rei. O valor dos guerreiros de Benjamim flutuou em seus cérebros, mas onde eles defenderam Saul até a morte, Paulo perseguiu os discípulos de Jesus, o novo rei. Seu exílio foi desguiado. Paulo também inheriu o trágico destino de Saul, anunciado, depois rejeitado. A vida de Paulo seria marcada por inversões dramáticas. Primeiro, um fértil fariseu, ele se tornou um fervente cristão. Primeiro, um perseguidor desesperado, ele se tornou um missionário desesperado. Apenas quando a tribo de Benjamim foi quase destruída depois de cair no pecado, Paulo viu suas ilusões quebradas e sua vida retornada na estrada para Damasco. Mas dessa ruptura veio sua nova chamada. Como sua tribo, que sobreviveu devido à obstaculidade de 600 guerreiros, Paulo mostraria uma tenacidade inesquecível em sua ministra, apesar dos exames. Imprisionado, amaldiçoado, derrotado, nada o faria desistir. Paulo, como a tribo de Benjamim, conhecia bênçãos e desastres. Mas esses contrastes parecem ter formado-o para a única tarefa que Cristo lhe chamou de ser o apóstolo aos gentiles e trazer o evangelho ao todo o Império Romano. Através dele, a herança contrastante de Benjamim conseguiu dar frutos para a igreja nascente. Agora vamos discutir as origens do apóstolo Paulo e como suas raízes na tribo de Benjamim formaram sua ministra e caráter. Paulo estava extremamente orgulhoso das suas origens judeus. Como ele declara em Filipianos 3, 5, circuncisa o 8º dia da floresta de Israel da tribo de Benjamim, um hebreu dos hebreus, relacionado à lei, um fariseu. Como mencionado acima, a tribo de Benjamim ocupou uma posição prestigiosa entre as 12 tribos de Israel, porque era a tribo do primeiro rei Saul. Os benjamites eram conhecidos como guerreiros sem medo e leais. Depois que o reino foi dividido seguindo o reino de Salomão, a tribo de Benjamim permaneceu aliada com o reino sul de Júdia. Um rei, 1221. Saul de Tarsus era sem dúvida orgulhoso de suas origens benjamites. Ele provavelmente cresceu escutando as histórias de exploitações do rei Saul. O espírito feroz dos benjamites flutuou em seus veículos. Como fariseu, ele observou escrupulosamente a lei de Moisés e as tradições dos velhos. Ele era zeloso por Deus, embora seu desejo fosse inicialmente mal guiado. Na sua infância, Saul perseguiu os seguidores de Jesus de Nazaré. Ele acreditava que eles estavam ensinando mentiras que derrubaram as fundações da lei de Deus. Mas Jesus apareceu para Saul na estrada para Damasco e se revelou como o Messias. Saul se convertiu e tomou o nome de Paulo, quando se tornou apóstolo de Cristo. Ato 9. Embora Paulo tenha deixado sua vida antiga,
Seus origens de benjamite continuaram a formá-lo. Ele mantive sua paixão e intensidade, mas agora os dirigiu para espalhar o Espírito Santo em todo o Império Romano. Paul se tornou o guerreiro mais feroz de Cristo, loial ao seu Rei Celestial. Em nome de Cristo. Como ele declara em 2 Timóteo 4:7, eu lutei pela boa luta, eu terminei a raça, eu guardei a fé. Esse espírito perseguidor refletia aquele de seus ancestrais tribais. O guerreiro Benjamim havia se tornado um soldado para o reino de Deus. A história dramática de a conversão de Paulo no caminho para Damasco é bem conhecida, mas suas raízes judaicas e as origens de Benjamim Nitter, em particular, revelam aspectos fascinantes do caráter e da vocação deste icônico apóstolo. Primeiro, a herança marcial de sua tribo é evidente na forma apaixonada e intensa com que Paulo perseguiu a igreja pela primeira vez, e então pregou o evangelho. Os benjamins eram famosos como lutadores valentes e tenaciosos. Essas qualidades são refletidas em Paul, que se descreve como um atleta disciplinado em 1 Coríntios. Você não sabe que aqueles que correm em uma corrida correm, mas um recebe o prêmio? Corra de tal forma que você possa obter. E todos que competem pelo prêmio são temperados em todas as coisas. Agora eles o fazem para obter um crono imperdível, mas nós para um crono imperdível. 1 Coríntios 9:24-25. Paulo traz nessa determinação física e self-denial para sofrer sofrimentos, depravições e perseguições em suas viagens missionárias. Ele se vê como um soldado de Cristo engajado na luta espiritual. Ele diz ao discípulo de Timóteo: lute o bom lutamento da fé. Segure a vida eterna a qual você também foi chamado. 1 Timóteo 6 de dezembro. Em segundo lugar, como um benjamim, Paul enherece um ataque visceral à identidade judeusa e à lei mosaica. Isso explica seu zelo inicial para erradicar o que ele viu como heresia cristã. Mas uma vez convertido, Paulo redirige essa lealdade apaixonada por Cristo. Ele se torna um defensor inesquecível da verdade do Evangelho, sofrendo sofrimentos e humilhações, ao invés de renunciar à sua fé. Esse espírito obstinado se baseia na história turbulenta da tribo de Benjamim. Após ser quase eliminado em uma guerra civil fratricida no tempo dos juízes, a tribo sobreviveu devido à obstinade de alguns 600 homens. Juízes 20:21. Paulo mostra essa mesma obstinade em sua ministra, apesar dos exames. Terceiro, como um benjamim, Paulo provavelmente estaria consciente da história do primeiro rei de Israel, Saul, da sua tribo. Apesar de caído, Saul foi anotado como rei e, por um tempo, aproveitou o favor divino. Paulo deve ter se refletido sobre os altos e baixos do reino de Saul e como o Espírito de Deus o guiou por um tempo e depois o abandonou. Isto deve ter instilado em Paul uma profunda humildade e um sentido da precária natureza da graça de Deus. Apesar de seu prestígio como benjamite e fariseu, Paul não se baseia em seus próprios méritos. Ele declara em Filipenses 3:7-8: mas que coisas foram ganhadas para mim, estas tenho contado perdas por Cristo. Mesmo assim, eu também conto todas as perdas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Como o falido rei Saul, Paul sabe que seus talentos e atividades não contam com nada sem a graça de Deus em Jesus Cristo. É somente com essa graça que ele pode cumprir sua ministra apostólica. Meus amigos, meditem em origens tribais de Paul como um férreo fariseu de uma linhagem prestigiosa. Sua herança marcial Benjamim formou sua esperança e paixão por Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o trágico exemplo de Saul inoculou-o contra orgulho e ensinou-o a humildade. Que a pesquisa de Paulo's raízes nos permita examinar mais profundamente as influências que formaram nossas próprias personalidades e chamadas. Deixe-nos agradecer pelos donos de nossas origens, mas coloque a nossa confiança em Cristo sozinho, como Paulo, para acompanhar o trabalho que Deus nos chamou a fazer. Deus te abençoe.